Fala pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês 3 alimentos que engordam. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes quero fazer um adendo. Alimentos que engordam não quer dizer que se você consumir eles você vai engordar. Pera aí, Eduardo, não estou entendendo nada. Como assim? O que a gente tem que entender, pessoal, é que um alimento que tem uma alta densidade calórica e um baixo volume alimentar, ou seja, ele vai ter pouco volume no seu prato, o risco de você alcançar o superávit calórico vai ser muito fácil. Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor um combo no fast food que você vai fazer, por exemplo, um combo no McDonald's. O combo do McDonald's tem em média 1.100 calorias. Vamos supor que seu gasto energético total, o quanto que você gasta todos os dias, seja 1.600 calorias. Você está consumindo algo de 1.100 calorias, ou seja, ao longo do seu dia inteiro você só pode consumir 500 calorias. E se você consumir 500 calorias apenas, você não vai nem emagrecer, você vai apenas consumir aquilo que você gasta. Ou seja, você vai manter a sua composição corporal. Então percebe que alimentos com alta densidade calórica, eles não te engordam. Porque se você comer só o fast food no McDonald's e pronto, não comer mais nada ao longo do seu dia, coisa que é difícil, porque tem um baixo volume alimentar, e logo depois você acaba já sentindo fome, não tem problema. Mesmo assim, se você só comer o fast food, por exemplo, você não vai engordar. Por quê? Porque você está em déficit calórico. Não tem como isso acontecer. Mas isso pode sim prejudicar o seu processo de emagrecimento, beleza? Mas, sem enrolação, vamos pro conteúdo. E antes de eu estar falando dos 3 alimentos, clique aqui em se inscrever, que isso é importante para você estar acompanhando justamente os vídeos novos todas as semanas, beleza? Mas vamos falar dos 3 alimentos. O primeiro alimento seria o açaí. E pessoal, aquilo que a gente tem que entender sobre o açaí é que justamente o açaí puro, ele não vai ter uma quantidade calórica assim tão absurda, não. Açaí de meio litro, por exemplo, tem em média aí, ó, de 450 calorias a 550 calorias mais ou menos. E tudo isso vai depender também da quantidade calórica do estado onde que você vive. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, utiliza-se bastante o que? Xarope de guaraná. Então, o açaí ele já é repleto de açúcar. Tanto quando eu fui para Natal, eles até perguntam, pô, você é o quê? Você mora aqui em Natal ou você como que fala, Salinha? Carioca. Você mora aqui ou você é carioca? Aí eu fui e falo, não, eu sou carioca, beleza. Eles foram e tacaram leite condensado e tudo mais. Eu falei, pô, vai ficar doce pra caramba. Mas não, fica o gosto normal, porque a gente já tá tão habituado a consumir um açaí repleto de açúcar, com bastante quantidade calórica, que isso daí acaba a gente nem sentindo. Mas enfim, o problema não é só você tomar um açaí, por exemplo. O problema são os complementos que você coloca. Ah, eu vou colocar granulado aqui em cima, eu vou colocar calda de chocolate, vou colocar leite em pó e tal. Muitos complementos, sabe? Paçoca, amendoim, tudo. Isso daí vai acabar prejudicando porque vai colocar uma alta densidade calórica. Que isso vai ser relacionado, por exemplo, já vou correlacionar com o segundo alimento, que é justamente o amendoim, que é justamente a castanha. Esses 2 alimentos, que principalmente a castanha, que muita gente acaba disseminando que é saudável, ele tem uma alta quantidade calórica. Independente, tem sim vitaminas e minerais interessantes para o nosso corpo, mas ele também é muito calórico. Então você colocar isso daí, por exemplo, no açaí, pô, isso daí é quase que um tiro no pé, porque um açaí de 450 calorias chega facilmente em 700, 800 calorias, até 1.000 calorias, a depender da quantidade que você coloca. Às vezes você coloca em cima, no meio e embaixo. Aí ferrou. Entende? Então, pessoal, se atente bastante nesses complementos que vocês vão estar colocando, tá bom? E como eu estava falando com vocês, o segundo alimento é amendoim e castanha. Porque o amendoim muita gente acaba até utilizando também, às vezes quando tá saindo, tá num barzinho, por exemplo, tá num restaurante e tal, aí tá bebendo cerveja e fica comendo amendoim como um petisco, por exemplo. Só que aí é isso que a gente tem que se atentar. Em 100 gramas de amendoim, ele vai ter quase 700 calorias. Então, ele é muito calórico. Então, concilia isso, ó. 700 calorias de amendoim junto com cerveja, que ele também é bastante calórico por causa do álcool, que tem aproximadamente 7 calorias por grama. Então, esse contexto que a gente tem que entender também e se atentar bastante para isso não prejudicar os seus resultados.
E o terceiro e último alimento seria a pipoca doce. Por quê? Por que pipoca doce e não salgada? Porque o que a gente tem que entender é justamente os complementos, da mesma maneira que a gente está falando do açaí. Muita gente, quando vai fazer pipoca, faz a pipoca normal e acaba depois complementando com leite condensado. E isso faz com que fique uma densidade calórica muito grande. Até mesmo a pipoca salgada. Se você pega a pipoca salgada, por exemplo, e coloca muita manteiga, além dos riscos de doenças cardiovasculares, que eu expliquei isso na semana passada, que eu vou deixar aqui um card aqui para assim que acabar esse vídeo você ir lá conferir, tem também essa questão de uma alta densidade calórica. Então se atente-se bastante à quantidade justamente de leite condensado, ou você colocar uma quantidade muito grande de açúcar, por exemplo, que você gosta daquela questão mais, aquela pipoca mais caramelizada e tudo mais, se atente justamente nessa quantidade total, beleza? E pessoal, a gente terminou, falei já dos 3 alimentos para vocês, e para vocês se atentarem bastante aos complementos, amendoim, açaí, e se atentar justamente com a pipoca. E percebe que eu não falei de pão. Eu não falei do pão. Por que eu não falei do pão? Porque o pão, pessoal, ele não tem muita caloria. Um pão francês tem em média 70 calorias. 70 calorias apenas. E percebe que a gente está brigando 70 calorias com 700 calorias em 100 gramas de amendoim, por exemplo. Percebe como é desleal e percebe como o pão ele não vai te engordar? Dá para colocar no seu planejamento muito facilmente 2, 3 pães no dia, se você quiser. E mesmo assim, não vai ser difícil de você emagrecer. Até porque você não, o interessante é justamente isso, não colocar só o pão. Colocar, por exemplo, eu quero colocar um frango desfiado. Aí colocar com outros complementos, por exemplo, que vão te auxiliar até você ter mais saciedade. Mas as pessoas têm que se atentar justamente nesse manejo, num contexto em geral. Porque muita gente acaba comendo só o pão, não coloca uma proteína que é fundamental para o emagrecimento e acaba colocando o restante o quê? Enche de manteiga, se entope de manteiga. Não, manteiga é saudável. Tem muita caloria e tem aqueles pontos que eu vou estar comentando com vocês, é só vocês assistirem o vídeo aqui em cima sobre doenças cardiovasculares, que é interessante também vocês se atentarem, beleza pessoal? Olha só, qualquer alimento que vocês tenham dúvida, se pode te engordar ou se não pode te engordar, se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de alimento, deixa aqui nos comentários que eu ficarei feliz em respondê-los. Até a próxima!